Olá pessoal, aqui estamos para a realização de mais um vídeo da série 10 minutos com o consultor. Meu nome é Ivan Moreira de Castro, sou consultor na área de gerenciamento de projetos há mais de 47 anos. Bem, hoje nós vamos falar de um tema muito importante e estratégico no gerenciamento de projetos. Nós vamos falar sobre arquivo técnico do projeto, arquivo técnico do empreendimento. Antes de nós entrarmos no detalhamento do que é e como implantar um arquivo técnico de um projeto, é interessante que a gente faça uma reflexão. Há tempos atrás, os projetos, eles tinham a sua documentação produzida quase que na totalidade em meio físico. Hoje, com as facilidades, as funcionalidades, os aplicativos que nós temos aí, praticamente ocorre o inverso. Quase a totalidade da documentação é produzida e arquivada em meio digital. Por que nós falamos isso? Porque eu não gosto de falar antigamente, porque antigamente foi ontem, né? Nós tínhamos arquivos técnicos que requeriam áreas físicas imensas. Você imagina, daqui a pouco nós vamos comentar sobre o tipo de documentação que é produzida durante um processo de concepção e implantação do empreendimento, e vocês vão verificar a quantidade e a diversidade desses documentos. Então, os projetos, antes do surgimento dessas facilidades, né, em gerar documentação e arquivar em meio digital, requeriam áreas físicas imensas, equipes. O arquivo técnico em algumas empresas tinha um setor ou um departamento que cuidava disso. E vocês tinham mapoteca, nossa, era imenso. Ocupava muito e dava um trabalho muito grande, e também acabava não tendo uma garantia da atualidade da documentação que estava arquivada. Ok? Depois, quando concluiu a implantação do empreendimento, o que fazer com aquela documentação? Porque aquela documentação, mesmo que você guardasse tudo para consultas posteriores, com o passar dos anos, ela acabava se deteriorando, né? Pelo fato de estar em meio físico, né? Requeria condições de arquivamento especiais. Bem, vamos então falar da nossa realidade hoje. Primeiro, para que ter um arquivo técnico? Qual a importância de ter um arquivo técnico? Qual a utilidade de um arquivo técnico na implantação de um projeto? Bem, durante todo o processo de concepção e implantação do projeto, são produzidos N documentos. E esses documentos, eles são importantes porque eles registram a ocorrência de determinados eventos, eles atendem requisitos legais, por exemplo, as licenças e alvarás, elas têm que estar arquivadas, certo? Mas essa licença de 6 em 6 meses, ela é revisada, é emitida novamente, porque perde a validade. Eu tenho uma última. Não, nós temos que ter todas. Por quê? Porque pode haver uma auditoria que queira verificar se no segundo semestre de 2005 você tinha uma licença ambiental validada naquele período, certo? Então, tem alguns documentos que atendem a solicitações legais, e outros que a parte de histórico do empreendimento, registro de situações especiais que ocorreram, certo? A gestão de todos os contratos, medições, quer dizer, é muito documento e é muito importante. Em muitos empreendimentos hoje, toda essa documentação, ela é organizada no final da implantação, e se produz um documento que é chamado de databook do projeto.
que na realidade não é um documento só, é o conjunto de quase toda a documentação que foi produzida ao longo da implantação do projeto. Então, um arquivo técnico bem organizado, ele ajuda bastante a produção desse documento, que é praticamente o documento final da implantação de um projeto. Bem, quais são os tipos de documentos que nós podemos ter gerados ao longo da implantação do empreendimento? Primeira coisa são diversos estudos que são realizados no início da concepção do projeto. Aí você tem um estudo de viabilidade, você tem um estudo de implantação, quer dizer, uma série de coisas que são bem preliminares, tá? Depois nós temos o projeto conceitual, que é constituído por alguns documentos, o projeto básico por outros documentos, o projeto executivo por muitos documentos, certo? Temos a parte das licenças e alvarás, que são muitas, tá? Temos toda a parte de contratação e gestão de contratos, quer dizer, aí nós temos que ver a licitação, né, o processo licitatório de todas as contratações, os contratos, as medições, os distratos que encerram a relação contratual entre as partes, né? Temos a documentação do planejamento, né, da obra, que é o planejamento master, planejamento executivo, né, das suas programações, as atualizações. Temos os relatórios periódicos e os informes gerenciais. Na parte da gestão de qualidade, nós temos manual de qualidade, nós temos os atestados e certificados que são produzidos, temos gerenciamento das não conformidades. Vocês imaginam, então, a quantidade de documentos que nós estamos falando só de grupos, né? Temos a parte da gestão da segurança e medicina no trabalho, onde está tudo registrado, tem alguns documentos que são legais que têm que ser emitidos e outros que são os registros dos eventos que ocorreram, certo? De segurança e meio ambiente, a gestão ambiental. Temos registros fotográficos e registros em vídeo. Quer dizer, hoje existe uma riqueza muito grande de você poder documentar o seu projeto. Hoje a gente usa o drone, é uma coisa fantástica, certo? Temos as atas de reuniões todas, certo? Guardadas, porque a ata de reunião ela é muito importante, porque ela vai dirimir dúvidas que você possa ter futuramente em alguma avaliação de pleitos, né? Temos os procedimentos operacionais, né? Quer dizer, quando você vai partir a unidade industrial, colocar em operação, você tem toda uma série de procedimentos de testes que tem que ser feitos, teste em vazio, teste em carga, e o processo de partida da unidade, da startup, como é feito, tudo isso tem que estar documentado, tem que estar escrito. Temos os manuais dos equipamentos, por exemplo, você tem uma bomba, esse equipamento, quando você adquire ele vem com o manual do equipamento, que especifica como é que tem que ser feita a manutenção dele, a conservação, a operação, né? Então notem quantas coisas nós temos que são geradas. Bem, e aí, Ivan, como é que eu faço para organizar isso aí, para implantar um arquivo técnico? Olha, a primeira coisa que nós temos que fazer é identificar essa documentação. Quais são os documentos que vão ser gerados? Depois classificar eles, certo? Existem alguns documentos que são comuns a vários tipos de projetos, e tem alguns documentos que são específicos de alguns projetos, certo? Temos que definir, depois que identificar e classificar os documentos, o fluxo de elaboração deles e tramitação. Quem faz, como faz, para quem manda, como manda, você entendeu? Isso é muito importante para a gente seguir o documento até fazer a obtenção deles, certo? A gente vai definir a rotina de como ele é feito, como ele vai ser tramitado. Vamos, primeiro, conceber o sistema informatizado através do qual esses documentos vão ser arquivados. Porque depois eu vou arquivar ele de uma forma organizada, certo? Vamos obter os documentos, certo? Vamos receber, arquivar esses documentos. Depois nós vamos fazer a operação e manutenção
desse arquivo, quer dizer, acompanhar, vai ter que ter alguém ou alguns profissionais responsáveis por colher os documentos, arquivar, guardar, substituir por uma versão mais atualizada, né? E é interessante periodicamente a gente fazer uma auditoria do como o sistema está funcionando, se os procedimentos estão sendo cumpridos e se a atualidade dos documentos está sendo respeitada. Espero que essas informações sejam úteis para vocês, tá? Peço que compartilhem com colegas e profissionais da área e aguardamos vocês no próximo vídeo da série 10 minutos com o consultor. Até mais.